Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus estejam sendo comunicados a você por meio deste culto coletivo que estamos iniciando sob a direção do Espírito Santo nesse momento. Aqui cumprimos a missão dada por Deus de comunicar o seu evangelho, a sua verdade, o seu amor. A igreja é uma instituição fundada por Jesus. Por meio desta comunidade separada por Deus e para Deus, o Senhor Jesus procura organizar, aconselhar, esclarecer, doutrinar e conduzir o seu povo ao entendimento cada vez mais maduro da vontade de Deus e de como podemos desenvolver a nossa fé. A igreja não é perfeita, mas é composta de seres humanos que reconhecem suas imperfeições, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e estão ali, com a vida disposta e o coração aberto para o aperfeiçoamento que vem de Deus no processo que a Bíblia chama de santificação. Portanto, vamos chegando e sejam todos muito bem-vindos para juntos celebrarmos a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós vamos iniciar este culto mais uma vez falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus nossas vidas, famílias, igrejas, a nação e o mundo, pedindo que o Senhor nos conduza, nos capacite, nos abençoe, nos guarde, pois nele está a nossa esperança e sabemos que podemos contar com a sua fidelidade, sua bondade, seu socorro, sua direção. Portanto, convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo neste momento. Amado Pai, grandioso e soberano Deus, nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Aqui está o Teu povo, a Tua igreja reunida em oração. A oração é um dos maiores ensinos e ordenanças do Senhor para nós. A Tua palavra nos convida a orar. O Senhor nos diz, clama a mim e responder-te-ei. Portanto, a Ti nos achegamos nesse momento, Pai, não por obrigação, mas por necessidade e graça. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, anseia o nosso espírito. Ó Deus, primeiramente queremos agradecer a Ti por tudo e reconhecer a Tua bondade, zelo, misericórdia, justiça, graça e amor. Por Teus decretos e poder é que temos sido preservados, sustentados, libertos e salvos. De Ti veio o nosso socorro, a nossa direção, a nossa alegria, as nossas vitórias, as nossas bênçãos, a nossa paz, a nossa sabedoria e discernimento, a harmonia do nosso lar, a preservação da nossa família, a comunhão da nossa igreja, o nosso progresso pessoal, emocional e espiritual. Reconhecemos com gratidão os Teus feitos e o Teu governo em nossas vidas, em nossa história. Pai, onde este culto estiver chegando, inunda cada lar com a Tua graça, enche os corações daqueles que nos ouvem de paz, tem misericórdia de cada um, perdoa os seus pecados, liberta de todo o mal. Aos enfermos te suplicamos que o Senhor restaure a saúde, abre portas de tratamento, não deixa faltar recursos e soluções. Aos casamentos estremecidos te suplicamos que o Senhor restaure o amor, o carinho, o respeito, o romantismo, sara todas as feridas e mostre que a comunhão com o Senhor é o segredo do lar feliz, do casamento vitorioso, da paz em família. Aqueles que estão afastados e nos ouvem, te suplicamos, ó Deus, que o Senhor os traga de volta, pois a sua família em Cristo sente a sua falta, sente a dor do seu distanciamento, sente o vazio de não tê-los ao nosso lado. Tira do seu coração, Deus, toda mágoa, inconformidade, constrangimento, dúvida, desânimo e os traga de volta à comunhão, à unidade do corpo de Cristo. Traz de volta a alegria de Te servir, de ser instrumento em Tuas mãos, de ser abençoados por Ti, estando no centro da Sua vontade e no eixo da Tua direção. Acima de tudo, mostra que o Senhor os ama, que o Senhor é rico em perdoar, restaurar
e fazer nova todas as coisas, e nenhum motivo é plausível para justificar o afastamento da sua igreja. Acolhe, sustenta, fortalece e restaura a saúde espiritual deles, ó Deus. Nós te suplicamos por isso. Quanto à tua igreja, nos ensina a amar melhor, a ser melhores irmãos, melhores servos, melhores filhos para o Senhor. Nos ensina a ser uma igreja acolhedora, contagiante, alegre, viva e sempre firmes na sã doutrina. Concede, Pai, a tua primeira igreja batista em Vila do Sol, o crescimento que vem dos altos céus, crescimento espiritual e crescimento numérico, crescimento em qualidade e em quantidade. Nos capacita a avançar, a ser melhores a cada dia, a ser uma igreja sempre em crescimento para a glória do Senhor. Abençoa cada membro, concede saúde, vigor, ânimo, sabedoria, prosperidade, paz. Ilumina nossos caminhos e entendimento e firma nossos pés na tua verdade. Abençoa, Senhor, nós te suplicamos, a nossa nação, o nosso estado, o nosso município. Desperta as lideranças políticas com o teu poder, opera a tua justiça com a tua destra, faz reinar a honestidade, o compromisso com o bem-estar do povo, repreende a corrupção financeira, moral e ideológica que tem manchado a essência desta nação. Concede tua proteção, Senhor, livramento, zelo, sabedoria e força às autoridades militares e também da saúde, em suas lutas, operações e também no combate ao vírus que ainda assola todo o mundo. Em tudo, Senhor, nós te suplicamos que o Senhor nos oriente, faça reinar a tua vontade em nossas vidas, assim na terra como nos céus, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todo sempre. Amém. E queridos, nós vamos seguir louvando a Deus com o hino de número 456 do cantor cristão, o Estandarte. Louvemos ao Senhor com muita alegria, igreja.
Louvado seja Deus. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, um texto muito rico que se encontra em 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 4, e também Isaías 55, versículos 6 e 7, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E queridos, nós vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, acompanhando agora o período de cântico. Louvemos ao Senhor, igreja. Estaremos cantando um louvor pequeno, bem fácil, mas acredito que muitos não conheçam. O título dele é Com a Minha Voz. Ele é uma oração. Faça desse louvor a sua oração também. E se você aprendeu, se você já conhece, cante conosco. Com a minha voz vou te exaltar, com o meu
servir. Amém. Em Atos 4:12 nos diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é o nome de Jesus. Somente Ele é doce, é santo, é puro, é sublime e é capaz de nos dar a salvação. O nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre tudo. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre tudo. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Amém. Você crê assim? O nome de Jesus é poderoso. Louvado seja Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor sabedoria e discernimento, porque agora nós vamos ler a palavra de Deus e refletir no recado do Senhor para nossas vidas. Feche seus olhos, convido você a orar comigo mais uma vez. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já comunicou aos nossos corações até o presente momento neste culto. Por tudo aquilo que o Senhor usou na letra do hino, dos cânticos, da Tua palavra que foi lida para tratar o nosso coração, a nossa vida. Ó Deus, nesse momento em que estaremos lendo a Tua palavra mais uma vez e refletindo no recado do Senhor para nossas vidas, te suplicamos que o Senhor nos dê corações e ouvidos sensíveis à Tua voz, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para ouvir, compreender, acatar e colocar em prática a Tua vontade, pois sabemos, temos a certeza de que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso nós oramos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito fale poderosamente nos nossos corações, que seja somente a voz do Teu Espírito Santo a ser ouvida nesta mensagem.
É a nossa oração, agradecidos desde já a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a nossa reflexão desta noite, nós vamos estar lendo um texto muito conhecido, muito rico, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 1 a 26. É o texto onde contém a oração de Jesus. Esse texto é muito rico porque tem lições muito profundas para a nossa vida de oração, de comunhão com Deus. Fala daquilo que Jesus pediu para o nosso progresso vitorioso em seus caminhos e sob a sua direção. Nós estaremos lendo esse texto e refletindo nele a partir do tema a oração de Jesus. João capítulo 17, de 1 a 26, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vitória eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as tuas palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A oração de Jesus. Queridos, esta oração mais magnífica feita aqui na terra, registrada nas Escrituras Sagradas. Que privilégio enorme ouvir Deus, o Filho, conversar com Deus, o Pai. Aqui entramos no Santo dos Santos, aqui nos curvamos para escutar os mais profundos desejos do Filho de Deus,
antes dele caminhar para a cruz. Jesus havia acabado de pregar um sermão falando do Pai para os discípulos. Agora, ele fala dos discípulos para o Pai. No ministério de Cristo, pregação e oração sempre andaram juntos. Isso é uma lição para todos os crentes. Aqueles que pregam devem também orar. Aqueles que falam de Deus para o seu próximo devem falar do seu próximo para Deus. Somente tem poder para anunciar o Evangelho aqueles que têm intimidade com o Pai, que têm intimidade com Deus, é uma vida de oração estável. Esta oração deixa claro que Jesus foi e é o vencedor. Ele terminou o capítulo 16 encorajando seus discípulos, dizendo-lhes: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fez 3 súplicas muito específicas desta oração. Ele orou por si mesmo e diz ao Pai que concluiu sua obra aqui na terra. Ele orou por seus discípulos, pedindo ao Pai que os guarde e santifique. Ele orou por sua igreja, por nós, por você e por mim, para que possamos ser unidos nele e para que um dia participemos da sua glória. Jesus estava no prelúdio do seu sofrimento. Ele estava no cenáculo com seus discípulos. Ele já havia instituído a ceia e partido o pão. Ele já havia alertado que Judas o trairia e que os demais se dispersariam. Ele já estava mergulhado nas sombras daquela noite terrível, onde seria preso e condenado à morte. Jesus não disse nenhuma palavra contra os seus discípulos, nem fez qualquer referência à queda ou fracasso deles. Jesus foca a sua oração no eterno propósito do Pai na vida de seus discípulos e na sua relação com eles. Todas as petições de Jesus nesta oração são por bênçãos espirituais e celestiais. O Senhor não pede riquezas e honra, nem mesmo influência política no mundo para seus discípulos. O pedido de Jesus concentra-se em pedir ao Pai que os guarde do mal, que os separe do mundo, os qualifique para a missão e os traga salvos para o céu. A prosperidade da alma é a melhor prosperidade. Podemos sintetizar a oração de Jesus em 4 áreas: salvação, segurança, santidade e unidade. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus orou por salvação. O nascimento, a vida e a morte de Cristo não foram um acidente, mas uma missão traçada na eternidade. A sua hora tinha chegado e Cristo não vai para a cruz como um derrotado, mas como um rei que caminha para o trono. É na cruz que ele cumpre o plano da redenção. É na cruz que ele esmaga a cabeça da serpente. É na cruz que ele despoja os principados e potestades. É na cruz que ele revela ao mundo o imenso amor de Deus. A cruz de Cristo é o maior emblema da nossa felicidade eterna. A cruz é um instrumento de glória para o Filho. A cruz glorificou a sua compaixão, a sua paciência e o seu poder em dar a sua vida por nós, dispondo-se a sofrer por nós, a se fazer pecado por nós, a se fazer maldição por nós, para comprarmos com o seu sangue. Cristo não foi para a cruz como uma vítima arrastada ao altar do holocausto. Ele disse em João 10,18, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Paulo disse em Gálatas 2,20, Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus Cristo foi à cruz por amor, a mim e a você. A vida eterna é uma dádiva do Pai oferecida pelo Filho. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Quem nele crê não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É o que diz a palavra. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Só Ele pode nos conduzir a Deus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode nos reconciliar com Deus. Só Ele é a porta do céu. A vida eterna é mais do que um tempo interminável nos segredos da eternidade. A vida eterna é quantidade e qualidade. A vida eterna é um relacionamento íntimo e profundo com Deus que ainda está além da nossa compreensão. A salvação é uma obra consumada. A salvação foi uma obra que o Pai confiou ao Filho e ele veio e a terminou. Temos a salvação pela graça de Jesus e pelo seu sacrifício vicário. Na cruz ele bradou, está consumado. Não resta mais nada a fazer. Ele já fez tudo. Essa expressão significa 3 coisas. Quando um pai
dava uma missão ao filho nos tempos bíblicos e este a cumpria, dizia para o pai, no grego, tetelestai, que significa está consumado. Quando se pagava uma nota promissória, batia-se o carimbo, tetelestai, está consumado. Quando se recebia a escritura de um terreno, escrevia-se na escritura, tetelestai, está consumado. Ou seja, está consumado significa missão cumprida, dívida paga, herança garantida. É isso que Jesus fez por nós na cruz. Jesus pede para reassumir a mesma glória que tinha antes da encarnação. Cristo veio do céu, onde desfrutou de glória inefável com o Pai desde toda a eternidade. Abriu mão da sua majestade, se esvaziou e se humilhou a ponto de ser chamado apenas filho do carpinteiro. Mas agora ele volta para o céu, retorna ao seu posto de glória, de honra e de majestade. Jesus, queridos, ele pede para que a sua igreja veja e tenha a mesma glória que ele terá nos céus. Nós vamos compartilhar da glória de Cristo, isso é muita graça. Estaremos com ele, reinaremos com ele, o veremos face a face. Não apenas estaremos no céu, mas estaremos em tronos. Reinaremos com ele por toda a eternidade. A salvação é o maior tesouro da vida cristã. Em segundo lugar, Jesus orou por segurança. Jesus orou pedindo segurança. A nossa segurança está fundamentada na eficácia do chamado do Pai pelo Evangelho. 7 vezes Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja é o presente do Pai para Jesus. Nós o amamos, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Jesus declarou em João 15, versículo 16, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi após outro, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Disse também em João 6,37, todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A segurança da nossa salvação não está fundamentada no nosso caráter, mas no caráter de Deus e na obra perfeita de Cristo. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos salva, nos conduz, quem nos leva para o céu. Jesus nos guardou, nos protegeu, Ele protegeu todos os seus discípulos. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Por que Jesus não guardou Judas? Pelo simples motivo de que Judas nunca pertenceu a Cristo. Nunca se converteu de verdade. Judas não é de maneira alguma o exemplo de um cristão que perdeu a salvação. Antes, exemplifica alguém que fingiu ser salvo e que no final foi desmascarado. Esteve tão perto do oceano da graça, mas escolheu se lançar no lago de fogo. Se Jesus pôde guardar e proteger os seus discípulos em seu corpo de humilhação aqui na terra, quanto mais em seu corpo de glória. Se Ele pode guardar os discípulos enquanto viveu na terra, quanto mais Ele pode nos guardar entronizado à destra do Pai, em seu trono de glória. Tenha segurança em Deus, descanse em sua fidelidade. Jesus está no controle da sua história, da sua vida, das circunstâncias que nos sobrevêm. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Cristo orou pelos seus discípulos e, queridos, nas suas diversas dificuldades, Jesus intercedeu por eles. Ele orou quando estavam passando por tempestades. Ele orou por Pedro quando este estava sendo peneirado pelo diabo. Agora ele ora por eles antes de ir para o Getsêmani. Jesus fez 2 pedidos fundamentais em relação aos discípulos. Primeiro, que eles fossem guardados do mundo. O mundo aqui, nessa petição de Jesus, é aquele sistema que se opõe a Deus. O mundo odeia os discípulos. Eles precisam ser guardados de serem tragados por esse mundo. Segundo, Jesus ora para que eles fossem guardados do maligno. O mal aqui seria melhor traduzido por maligno. Como na oração do Senhor, o maligno é aquele inimigo real, que tenta militar contra a igreja. Ele entrou em Judas e o levou para o caminho da morte. Paulo diz que ele cega o entendimento dos incrédulos e por isso devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pedro nos diz que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa devorar. A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus e intercede por nós.
e que por isso podemos ter a segurança da salvação, porque Ele vive para interceder por nós do céu. Ele é quem garante a nossa vida, Ele é quem garante a nossa caminhada. Jesus Cristo é quem nos dá a segurança que tanto precisamos. Em terceiro lugar, Jesus ora por santidade. A nossa entrada no céu será inteiramente pela graça, não pelas obras. Mas o céu em si mesmo não seria céu para nós sem um caráter de santidade. Nossos corações devem estar sintonizados no céu antes de nos deleitarmos nele. Somente o sangue de Cristo pode nos capacitar a entrar no céu, mas somente a santidade pode nos capacitar a nos alegrarmos nele. Os dois maiores elementos sagrados da santificação estão presentes aqui, Bíblia e oração. Jesus ora dizendo, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Timóteo 4, versículo 5 diz que pela palavra de Deus e pela oração é que somos santificados. A palavra de Deus é a dádiva de Deus para nós. A palavra é de origem divina, é uma dádiva preciosa do céu. Sem o conhecimento da palavra, não há crescimento espiritual. Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro sagrado. A palavra de Deus é a arma da vitória, ela é a espada do Espírito. O Salmo 119, versículos de 9 a 11 nos diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós precisamos dessa palavra sagrada para podermos ter os nossos caminhos endireitados, para podermos ter o nosso processo de santificação assegurado. Queridos, de que maneira a palavra de Deus nos capacita a vencer o mundo? Primeiro, ela nos dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, como diz lá em Neemias 8, versículo 10. Segundo, ela nos dá certeza do amor de Deus. O mundo nos odeia, mas o Pai nos ama. É por isso que nós seguimos em frente e seguimos de forma vitoriosa. Terceiro, ela nos transmite o poder de Deus para vivermos em santidade. Quarto, ela é o instrumento pelo qual Deus chama as pessoas à salvação. A igreja não cria a mensagem, ela a anuncia. Deus salva por meio da palavra. Não é o conhecimento da igreja, não é a eloquência do pregador, nem os métodos que usamos, mas o poder da palavra de Deus que leva o ser humano a Cristo Jesus. Somos ainda santificados pelo correto relacionamento com o mundo. Jesus diz que não somos do mundo, nascemos de cima, do alto, do Espírito. Devemos buscar as coisas lá do alto. Jesus disse, se o mundo vos odeia, saber que primeiro de odiar a vós, ele me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Palavra de Jesus em João 15, versículos 18 e 19. A palavra santificar significa separar. Essa separação não é geográfica, mas moral e espiritual. Não é isolar-se entre quatro paredes. Não é perder o contato com as pessoas. Precisamos estar presentes no mundo, como sal e luz. Precisamos influenciar, pois nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Estamos no mundo para apontar o rumo para Deus. O objetivo do cristianismo jamais foi de apartar o homem da vida, mas equipá-lo para enfrentá-la vitoriosamente. O cristianismo não nos oferece escapes, mas poder para o enfrentamento. Oferece não uma paz fácil, mas uma luta triunfante. Jesus nos deu uma missão e uma estratégia. Devemos ir ao mundo como Cristo veio ao mundo. Ele se fez carne, foi amigo dos pecadores, recebeu os escorraçados, tocou os leprosos, se hospedou com os publicanos. Sua santidade não o isolou, mas atraiu as pessoas para serem salvas. Assim deve ser a nossa caminhada com Cristo, por meio de uma caminhada de santidade. Em quarto lugar, Jesus ora por unidade. Quão doloroso tem sido o fato de que divisões, contendas e desavenças na igreja têm provocado escândalos diante do mundo e enfraquecido a igreja de Cristo, envergonhado o Evangelho.
A unidade de que Jesus está falando não é externa. A unidade da igreja é sobrenatural, tangível e evangelizadora. Os discípulos mostraram um espírito de egoísmo, competitividade e desunião em certo tempo da sua caminhada. A discórdia e a divisão não condizem com o cristão algum. Não causa espanto os lobos importunarem as ovelhas. Mas uma ovelha afligir a outra é contrária à sua natureza e abominável, não podemos agir assim. Quais são as razões para a igreja buscar a unidade? A primeira razão é porque Jesus pediu isso ao Pai. A unidade da igreja é o desejo expresso de Jesus, o alvo da sua oração, a expressa vontade de Deus para cada um de nós. Nós devemos buscar a unidade por causa da nossa origem espiritual. Se nós somos filhos de Deus e membros da sua família, não podemos viver em desunião. Não há desarmonia entre o pai e o filho. Nunca houve tensão nem conflito entre a vontade do pai e do filho. Se nós nascemos de Deus, se nós nascemos do Espírito, se nós somos coparticipantes da natureza divina, se Jesus é o nosso Senhor, então não podemos viver brigando uns com os outros. Nossa origem espiritual nos compele imperativamente a buscar a unidade, não a divisão. Devemos buscar a unidade por causa da nossa missão do mundo. Aquele que está distante de Deus não é capaz de ver a Deus, mas pode ver os cristãos. Se enxergar amor e harmonia, eles crerão em Deus, crerão que Deus é amor. Agora, se enxergar em nós ódio e divisão, rejeitará a mensagem do Evangelho. As igrejas que competem entre si não podem evangelizar o mundo. Jesus disse em Mateus 12, 25, que toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O maior testemunho da igreja é a comunhão entre seus irmãos, é o amor com que se amam. Devemos buscar a unidade, porque não há evangelização eficaz sem unidade na igreja. Não temos autoridade para convidar o mundo a se arrepender se estamos travando batalhas internas dentro da igreja. Devemos buscar a unidade por causa do nosso destino eterno. Jesus pede ao Pai para que seus discípulos vejam a sua glória e estejam no céu com Ele. Se vamos estar no céu, se vamos morar juntos por toda a eternidade, como podemos afirmar que não podemos conviver uns com os outros aqui na terra? Que não podemos viver em comunhão dentro da igreja? Precisamos aprender a viver como família de Deus desde já, pois vamos passar juntos toda a eternidade. Que bênção é refletir nesta oração detalhada de Jesus por nós. Mais do que refletir em oração, devemos orar. Orar pedindo que Deus tire de nós tudo aquilo que não procede dele. Orar para que Ele nos fortaleça, nos edifique, nos leve a avançar e a vencer para a sua glória. Seja um cristão aplicado à oração e colha os frutos naturais, sobrenaturais, deste hábito santo que Jesus legou à sua igreja, e agindo assim, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua semana. Amém. Senhor estão firmes.